Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e o assunto de hoje são as formas nominais do verbo, né? Então a gente tem 3 formas nominais: particípio, gerúndio e infinitivo. Aí repare o seguinte, parece assim um pouco ambíguo quando a gente diz que o verbo tem forma nominal, porque a primeira separação que a gente faz quando estuda a gramática é a gente estuda os nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, e estudo os verbos. Então, como é que eu tenho o verbo numa forma nominal? Ora, eu tenho um verbo fazendo um papel de adjetivo, de substantivo e de advérbio. Então, como muitas vezes vocês vão reparar que existe a derivação imprópria. A derivação imprópria é exatamente quando a gente usa uma classe gramatical no lugar de outra. Então, o verbo pode se equivaler a substantivos, a adjetivos e a advérbios. Por isso ele tem formas nominais, tá? Então, vamos lá ver essas formas nominais. Não podem exprimir por si tempo ou modo, que são determinados pelo contexto. Ora, uma forma nominal, um particípio, por exemplo, estudado. Você não tem como saber se estudado está no presente, está no passado, está no futuro. Porque estudado sozinho, né, ele não tem uma forma conjugada. E aí você vai ter que anexar essa forma a uma outra forma, fazendo uma locução, para aí sim ele fazer sentido, né? Então ele tem um caráter adjetivo, né? Assim como outros vão ter um caráter substantivo e outros vão ter um caráter adverbial. Então vamos começar pelos particípios, que são os que têm um caráter adjetivo, como esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, olha, o particípio participa, né, da formação dos tempos compostos. O que são os tempos compostos? São os verbos são os tempos que têm como verbos auxiliares os verbos ter e haver para a voz ativa e ser e estar para a voz passiva. Então, quando a gente diz assim, temos estudado muito, ora, temos estudado muito, você poderia dizer assim, estudamos muito sempre, né? Mas não é exatamente a mesma coisa, porque a ideia de frequência de ação que começou no passado e que continua até hoje, fica muito mais forte no tempo composto do que no tempo simples, né? Então essas nuances de significado é que fazem as diferenças de escolha entre a forma simples e a forma composta. Temos estudado, então tem aqui o verbo ter, que está conjugado, e o estudado está no particípio terminado em DO, como costuma acontecer com o verbo ter e com o verbo haver. Então, quando a gente tem os auxiliares ter e haver, o particípio fica sempre no regular, que é aquele particípio terminado em DO, tá? Aqui, ó, o DO, que está aqui, né? Essa terminação é uma terminação de particípio regular, que a gente usa com o verbo ter e haver. Então, o particípio é a formação dos tempos compostos, está ali presente, né? Voz ativa com ter e haver. Formação da voz passiva. Na formação da voz passiva, os auxiliares não são mais o ter e o haver. Ter e haver são auxiliares dos tempos compostos, né? Na voz passiva, nós temos os verbos ser e estar. Sobretudo o ser. Então, olha aqui, a casa foi limpa. Olha aqui o verbo ser, foi. Tá? O verbo ser tá aí. E aquele limpa, que fica mais claro ainda, onde fica mais clara, né? Em que fica mais clara a semelhança com o adjetivo, porque se a gente colocar o sujeito no plural, as casas, a gente precisa colocar tudo no plural também. As casas foram limpas. Reparem que aqui temos estudado, o verbo está no plural, o verbo auxiliar, mas o principal não vai para o plural. A gente não diz nós temos estudados, né? Não precisa, porque esse particípio aqui está sendo empregado na voz ativa, e aí na voz ativa basta o verbo auxiliar ser conjugado. Na voz passiva,
tudo flexiona, né? Porque esse particípio da voz passiva é mais semelhante ainda ao adjetivo do que o da voz ativa. Então, olha, a casa foi limpa. A gente vai usar o particípio, chamado de particípio irregular. Então, olha, se a gente tivesse com o verbo limpar, com ter e haver, a gente diria, por exemplo, eu tinha limpado a casa toda no sábado. Então, eu tinha limpado. Né? O verbo ter e haver, terminação em DO. Agora aqui é verbo ser, então eu não vou usar o DO. A casa foi limpa rapidamente, tá? Então a gente vai ter o particípio nos tempos compostos com ter e haver, e a gente vai ter a voz passiva com os auxiliares ser e estar. Nos tempos compostos a gente usa o particípio o particípio regular. Na voz passiva, a gente usa o particípio irregular, que é o particípio pequeno, o particípio curto, tá? Vamos lá agora, na letra C. Para que mais serve o ponto? Onde é mais a gente encontra o particípio, né? Então, a gente encontra o particípio nos tempos compostos, encontra o particípio na voz passiva e encontra o particípio como expressão de estado mesmo, equivalendo a um adjetivo sem dúvida. Então, olha, João, enfurecido, bateu a porta. Então, aqui a gente tem tempo composto, aqui a gente tem voz passiva e aqui a gente tem o adjetivo, né? Ó, enfurecido. Poderia ser João nervoso, João furioso. Repararam? Não precisava estar no particípio, poderia ser um adjetivo comum, né? Mas ele está no particípio. Então, o particípio aqui, mais do que nos outros, é apenas adjetivo. Tá legal? Bom, quem mais agora? Os gerúndios. Os gerúndios, eles indicam um processo, né? Então, essa ação expressa, que expressa o processo, normalmente é uma ação que está numa forma reduzida, numa oração reduzida. Então, olha, chegando à casa da irmã, ficou tranquila. Repararam, a gente tem aqui duas orações, né? Ó, chegando à casa da irmã é uma oração. Ficou tranquila é outra oração. Reparem que esse gerúndio que está dando a ideia de processo aqui pode ser desenvolvido com uma conjunção. Chegando à casa da irmã, ficou tranquila. Quando chegou, assim que chegou, logo que chegou à casa da irmã, ficou tranquila. Então, esse gerúndio, ele quando ele indica uma ação em processo, ele é uma oração subordinada adverbial. Nesse caso aqui de tempo, né? Mas pode ser uma oração adverbial de outras naturezas, de causa, por exemplo, né? De condição, né? De conformidade, enfim, pode haver aqui outros sentidos, tá? Então, o gerúndio, quando expressa processo, está no campo da oração subordinada, tá? É a oração que a gente chama de oração reduzida de gerúndio. É isso daqui. É uma oração subordinada, adverbial nesse caso aqui, que tem que está sendo expresso não pelo verbo conjugado, mas por um verbo no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Por isso a gente tem as orações reduzidas de particípio, de gerúndio e de infinitivo, tá? Na letra B agora, expressa a ação simultânea equivalendo ao advérbio de modo. Então aqui, nesse primeiro caso, ó, voltando para cá, subiu as escadas cantando de alegria. Quer dizer, não é ele subiu as escadas enquanto ele cantava. Então ele estava cantando e estava subindo as escadas. Aqui o que existe aqui é uma ação concomitante, né? É uma ação simultânea. Então, João subiu as escadas. E como é que ele subiu as escadas? Rapidamente, alegremente? Não, cantando de alegria. Então, cantando de alegria é um advérbio de modo. É o como o João subiu
as escadas, tá? Então, esse termo aqui, cantando de alegria, é um advérbio de modo, não é uma oração, não, tá? Então, não existe, na gramática tradicional, não existem orações subordinadas adverbiais de modo, não tem. Então, se você percebeu que é um gerúndio que tem o sentido de modo, modo como praticou a ação, você já sabe que é um advérbio de modo, não é oração reduzida, não. Então, aqui, quantas orações eu tenho? 2. Chegando é um verbo, ficou é outro verbo. Então, eu tenho um período composto, com uma oração subordinada e uma oração principal. Nesse segundo caso aqui, na letra B, quantos verbos eu tenho aqui? 1, só o subiu. Então, essa oração começa aqui, João subiu as escadas, e termina aqui, cantando de alegria. É um período só. Quer dizer, um período simples com uma oração só. Então, aqui eu tenho um período, simples, tá? E aqui eu tenho um período composto. 2 orações, 2 verbos. Aqui não, aqui eu tenho um verbo só, que é o subiu, tá? O subiu. Cantando ali é advérbio de modo. Isso é importantíssimo, porque volta e meia em concurso aparece assim: no período abaixo, no parágrafo abaixo, são identificadas 3 orações. E aí você vai contar os verbos lá, conta os particípios, conta os gerúndios, e às vezes, né, você vai cair na esparrela de achar que esse gerúndio aqui é uma oração, e não é. Tá legal? Bom, finalmente, para os gerúndios, a gente tem a forma composta, que indica uma ação concluída, né? Então, tendo aceitado a proposta de emprego, reparem que a gente tem uma forma composta, né? O verbo auxiliar está no gerúndio, o verbo principal está no particípio. Então, quando o verbo auxiliar estiver no gerúndio, a indicação é de uma coisa que já acabou. Quer dizer, tendo aceitado a proposta, porque aceitou a proposta de emprego, mudou de cidade. Quer dizer, ele aceitou e mudou de cidade. Então, esse gerúndio aqui não indica processo. O gerúndio que indica processo é a oração subordinada, tá? Tendo aceitado a proposta, aqui também eu tenho, tendo aceitado a proposta, eu posso desenvolver para a oração, né? Sem dúvida. Mas a ação aqui não é mais de processo. A ação agora indica uma ação que foi concluída. Uma coisa aconteceu antes da outra, tá? Então, ele aceitou a proposta de emprego, por isso mudou de cidade. Ou então, porque ele aceitou a proposta de emprego, ele mudou de cidade. Eu tenho as 2 ideias até da subordinação, mas numa eu tenho a ideia do processo, na outra eu tenho a ideia da ação já concluída, tá? Então, semanticamente eu tenho diferença, embora sintaticamente as 2 sejam subordinadas, tá? E nessa letra B é que eu não tenho subordinação, não, eu tenho advérbio de modo, tá legal? Então, prestar atenção nisso daí. Bom, a outra forma nominal é o infinitivo. Então, se o particípio equivale ao adjetivo, o gerúndio equivale ao advérbio, o infinitivo vai equivaler a quê? Ao substantivo. É o que falta, né? É o substantivo. São 3 formas nominais, são 3 nomes: substantivos, adjetivos, advérbios, infinitivo, particípio, gerúndio, tá? Então, o infinitivo pode ser pessoal e impessoal. Quando o infinitivo é pessoal, ele tem um sujeito expresso. E aí ele é pessoal porque ele tem pessoa. Olha o nome dele, pessoal. Então, qual é a diferença entre o infinitivo pessoal e o impessoal? Ora, um tem pessoa, é conjugado, é uma oração. O outro não tem pessoa, não é conjugado, é um substantivo, tá? Então, olha, conhecermos nosso país é fundamental. Qual é o sujeito desse
conhecermos aqui? Quem é que vai conhecer esse país? Nós. Não está escrito, mas está subentendido. Então, se esse conhecermos aqui tem um sujeito expresso, ele é uma oração. Então, eu tenho aqui duas orações. Conhecermos nosso país é uma oração e é fundamental é outra oração. A oração que está no infinitivo é sempre a oração subordinada. A outra oração é a oração principal, tá? O infinitivo impessoal não faz oração, tá? Ele não faz oração subordinada. Ele é um substantivo, empregado quando a ação é tomada em sentido geral, ou seja, sem que recaia sobre um sujeito específico, equivalendo ao substantivo. Então, ele equivale a um substantivo. Olha só. Caminhar faz bem à saúde. Aí eu penso assim, poxa, caminhar faz bem à saúde, mas sou eu que caminhar vai fazer bem para a saúde do outro? Como é que é essa história? Ora, se não existe um sujeito específico, o verbo não pode ser conjugado. Então, caminhar faz bem à saúde é uma afirmação generalizada. Caminhar faz bem para a saúde de todo mundo. Não é uma coisa específica de João, de Maria, de José. Então, quando o verbo é tomado em sentido geral, como está sendo dito aqui, quando o infinitivo é tomado de maneira generalizada, ele é um substantivo. Então, olha, caminhar faz bem à saúde. É a mesma coisa de o caminhar faz bem à saúde. Ó, reparem que eu posso colocar o artigo na frente do verbo, porque ele equivale a um substantivo. Ou eu posso até pensar assim, o ato de caminhar faz bem à saúde. Tá? De qualquer maneira, escrevendo caminhar ou o ato de caminhar, se não existe um sujeito específico para aquela ação, se o infinitivo está sendo usado de maneira geral, a gente vai ter aqui apenas uma oração. Caminhar faz bem à saúde é uma oração só. O caminhar faz bem à saúde é uma oração só. O ato de caminhar faz bem à saúde é uma oração apenas. Não tem período composto, não tem oração subordinada, nadinha disso, tá? Caminhar aqui é o sujeito, faz é o verbo, bem é o objeto, a saúde é o bem aqui, advérbio de modo, a saúde, o complemento nominal, tá? Então, nós temos aqui o sujeito, o verbo, o adjunto, o complemento, tá? Só tem um período simples, não tem duas orações, tá bom? Então, o caminhar aqui, o caminhar aqui e o ato de caminhar aqui, tudo sujeito. O que mais eu tenho aqui? As locuções verbais, para a gente terminar esse pedacinho, né? Essa aula de hoje. As locuções verbais, quando a gente tem o infinitivo, né, em relação, usado como locução verbal, o infinitivo muitas vezes equivale ao gerúndio e é mais usado em Portugal. Então, olha só, as crianças curiosas estavam a ouvir a música que vinha da casa do vizinho. Então, esse estavam a ouvir quase tem sotaque, né? As crianças curiosas estavam a ouvir, né? Ele tem assim um sotaque português, porque a gente não usa na locução verbal o infinitivo. A gente usa o gerúndio. As crianças curiosas estavam ouvindo a música que vinha da casa do vizinho. Então, o infinitivo, ele pode ser o substantivo, ele pode ser uma oração subordinada substantiva, ou ele pode fazer parte, equivaler ao gerúndio, né? E aí ele vem acompanhado da preposição a. Estavam a ouvir, estavam a cantar, estavam a sorrir, que significa estavam ouvindo, estavam cantando, estavam sorrindo, indicando o processo. Tá legal? Então, os infinitivos em relação às locuções, quando ele é usado, né, nas locuções verbais,
eles muitas vezes vão equivaler aqui ao gerúndio. Não só vão equivaler ao gerúndio, às vezes não. Por exemplo, os meninos continuavam a ler tal coisa. Você pode dizer, eles continuavam lendo, eles continuavam a ler, né? Não com a ideia do processo, mas mesmo que você não tenha essa intenção, eles queriam ler o livro, né? A ideia do gerúndio vai aparecer na maior parte das vezes. Não é sempre não, como essa última frase que eu falei agora. Os meninos queriam ouvir a música, eles queriam ouvir. Não tem preposição ligando o verbo auxiliar ao verbo principal. Nesse caso em que não há preposição, não existe a ideia do gerúndio. Mas se houver a preposição ligando o auxiliar ao principal, possivelmente a gente vai depreender dali o sentido de gerúndio, o sentido de ação que está em curso, a ação em processo. Tá legal? Bom, por enquanto é só. Até a próxima!